Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade à nossa série que nós estamos fazendo a respeito aqui do messianismo de Jesus. Por que que Jesus ele não pode ser o Messias? Muitas pessoas se perguntam por que que os judeus rejeitam a Jesus como Messias. E hoje nós estamos trazendo aqui no canal mais uma vez mais um vídeo para vocês entenderem, compreenderem por que que os judeus não aceitam Jesus como Messias e por que a Bíblia não trata Jesus como Messias, como muitas pessoas pensam que trata. No Novo Testamento, sim. Os autores eles fizeram alegorias, eles espiritualizaram textos, tiraram textos dos seus contextos para tentar provar Jesus como Messias. Só que no Antigo Testamento, essas profecias elas não se referiam a Jesus e muito menos denotam que Jesus tenha as cumprido, tá? Bom, lembrando que nós vamos estar aqui continuando a utilizar o material do canal Analisando as Escrituras, tá? Do Ronaldo Gomes. Esse artigo tem 232 páginas, tá? É do Ronaldo Gomes do canal Analisando as Escrituras. Se você quiser, você pode entrar em contato com ele para adquirir esse material. Eu adquiri e estou trazendo para vocês aqui este material, que é um material riquíssimo em conteúdo, tá? Seja bíblico, e vocês vão ver pelo como nós estamos fazendo essa série, vocês estão vendo aí como que os textos, né, que as pessoas utilizam para falar que Jesus é o Messias, ou seja, estão aí sendo dissolvidos e caindo por terra, são textos pegados fora do contexto. Então vale a pena vocês irem lá e adquirirem esse material, que é um material de qualidade, tá? Estava vivo e morto na Páscoa em que foi crucificado. Essa é uma outra questão também, que existe uma contradição envolvendo essa questão de Jesus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz antes de se começar a Páscoa, porque os judeus não permitiam corpos na cruz na Páscoa. Mas Jesus celebrou a Páscoa. E você pega aqui João 19:31 e vai falar assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Aí você pega Lucas 22, 7 ao 9. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em quem importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Lembrando que a Páscoa judia é comida no primeiro dia dos ázimos, ou seja, no primeiro dia se come a Páscoa e os demais ázimos. No primeiro dia, Jesus comeu a Páscoa. No segundo dia, foi julgado e crucificado e morto antes de começar a Páscoa. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Levítico 23, 5 ao 6. Então ele estava vivo e morto na mesma Páscoa, segundo o Novo Testamento, que é completamente impossível até que o Filho de Deus, até para o Filho de Deus. Então, ou seja, se um relato fala que ele estava comendo a Páscoa e o outro está falando que ele estava sendo crucificado, como que ele estava no mesmo lugar ao mesmo tempo? Ou seja, comendo a Páscoa e ainda tenha sido morto. Como que fica aí agora? Meio complicado. Aí tem um detalhe interessante que o Walking Dead judeu, que é colocado pelo autor Ronaldo, que é assim: Mateus narra outro absurdo que só figura em seu evangelho. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e federam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, tá? Aí tem essa também, essa questão aí do Walking Dead judeu. É outro texto que também utilizar. Judas entrega e não entrega Jesus. Você pega Mateus 26, vai falar assim: e o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou, tá? Então realmente ele beijou. E quando você pega aqui outro relato de João 18 aqui, 4, diferente de Mateus 26, 48, 50, fala assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe:
a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Então, seja, o relato de Mateus traz que Judas o beijou, mostrando ali que estava o traindo, que ele era o mestre, mas só que o relato de João fala que não houve beijo nenhum, pelo contrário, eles se assustaram e se prostraram ainda. Meio complicado, né? Judas morreu como? Quando você pega Mateus 27, vai falar assim, ó. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Está lá em Mateus 27, 3 ao 5. Só que quando você pega Atos 1, 16 a 19, olha o que vai falar. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, tá? Então, ou seja, um relato traz que ele se enforcou, outro relato fala que ele se precipitou. Lembrando que a palavra precipitou aqui, ela tem um significado de cair de cabeça, tá? Aí vem a questão, se ele se enforcou, não teria como ele cair de cabeça, né? Porque se ele se enforcou, como que ele ia se enforcar pelo pé, por exemplo, para cair de cabeça? Meio complicado, né? Então fica meio complicado aí para poder colocar. Então, ou seja, fica ele se enforcou ou ele se precipitou, se jogou no precipício. E ainda há uma versão da patrística, que é de Papias, tá? Que diz que Judas morreu de uma doença que encheu seu corpo de perebas. Sobre esse vídeo, sobre esse material, existe um vídeo aqui no meu canal que fala: Judas se suicidou? É uma pergunta que eu faço. Judas se suicidou? Realmente se suicidou? Vocês podem assistir esse vídeo aqui no meu canal que eu explico sobre essa questão aqui de Papias, tá? Eu falo sobre essa questão aqui, eu não vou ler, porque eu falo sobre essa questão de Papias. Eu explico realmente o que tem lá. Você quer saber o que realmente Papias diz? Vai aí no meu canal, pesquisa esse vídeo aí. Judas realmente se suicidou? Você vai entender. Contradições aí doutrinárias. Algumas contradições do Novo Testamento tornam impossível se fazer um retrato histórico como vimos acima, e outras podem tornar impossível de se estabelecer uma doutrina devido ao antagonismo do que o mesmo diz. Talvez por isso a igreja seja tão subdividida, porque dentro de um mesmo livro sagrado existem existem brechas, né, para interpretações ambíguas. Então o que acontece? Por haver tantas contradições, as pessoas teimam, batem o pé, afirmam que a Bíblia não contém contradições, que ela não contém erros. Então, ou seja, tanto que tem tantos erros, tantas contradições, que você veja que cada igreja ela tem uma doutrina. Você veja que cada instituição religiosa ela tem uma doutrina. Você veja que elas não entram em consenso entre si, elas não entram em acordo entre si, mas você veja que tem ali um conflito, uma guerra entre ambas. Numa coisa elas concordam entre si, ninguém mete o pau em ninguém, né? Porque se uma for abaixo, todas as demais vão. Aí nesse caso aí, ou seja, como que vão ter pessoas que vão estar aí, ó, enriquecendo as custas aí dos sinceros fiéis? Não vai ter. Então nisso aí eles não vão fazer. Agora, em relação à questão doutrinária, você veja que não tem aí concordância nenhuma. Você veja que o que existe são guerras e disputas doutrinárias, um quer estar mais certo do que o outro, né? Nós devemos chamar o nosso irmão de louco? Mateus 5:22 vai dizer assim, ó: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca ou racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Está lá em Mateus 5:22. Só que tem um problema. Se a pessoa que vai falar quer chamar o outro de louco, ela vai ser réu do fogo do inferno, olha só o que Jesus vai falar assim, ó: Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Lucas 11:40. Ou seja, pode a pessoa chamar o outro de louco? Devemos fazer orações repetidas? Aí fala assim, ó:
Mateus 6,7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 26,44 vai falar assim: deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E vem a questão: pode uma pessoa orar repetido? Pode a pessoa fazer oração repetida? Ou seja, Jesus falou que não, mas ele mesmo foi lá e fez. Aí você pega aqui, ó, ele manda as pessoas não chamarem ninguém de louco, mas ele mesmo chama os outros de louco. Ou seja, não seria uma tamanha contradição ou uma pessoa que está pregando algo no qual não cumpre, ela mesma não faz? Devemos mostrar nossas obras publicamente? Você pega Mateus 5,16 e fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aí você pega Mateus 6,3 e 4 vai falar: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, de mesmo te recompensará publicamente. Ou seja, ora ele fala para fazer algo secretamente, ora ele fala para fazer algo publicamente. E aí, qual das duas versões você deve acreditar? Devemos acreditar. Testifica de si ou não? Olha o que vai falar aqui, João 8,18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Aí você pega João 5,31 e fala: se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, se ele fala que se a pessoa testifica de si mesmo, o testemunho não é verdadeiro, né? Então, seja, como que ele testifica de si mesmo? Aí você pega João 8,14 e vai falar lá, ó, respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Aí você pega João 5,32, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ou seja, ele testifica dele ou os outros que testificam dele? Seria certo ele testificar de si mesmo ou seria certo ele não testificar de si mesmo? É outra perguntinha. Falso testemunho? Como as testemunhas de Jesus testemunhavam falsamente se elas disseram o mesmo que os evangelhos? Aí vem a questão aqui, ó. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Está lá em Marcos 14, 56 e 58. Só que tem um problema, olha o que vai dizer João 2, 19 e 21. Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. E lembrando que essa expressão, ele falava do templo do seu corpo, que muitos pegam aí, é uma expressão aí que é um acréscimo por pais da igreja, tá? É uma deturpação que foi feita para poder tentar conciliar essa expressão de Jesus que ele não cumpriu, tá? Ou seja, mas a questão aqui não é essa. A questão, ou seja, os seus acusadores estavam falando que ele, falou que ia derrubar o templo e levantar esse templo em 3 dias. E não era o templo do corpo, era o templo literal, tá? Se você tirar essa interpolação do texto, vai ficar que ele está falando do templo literal, tá? E ou seja, eles estavam, os evangelistas falam que ele estava sofrendo acusações ali mentirosas. Só que essas acusações falsas, mentirosas, não eram falsas, mentirosas. Os seus acusadores estavam falando a mesma coisa que ele falou. Ou seja, ele disse que ia derrubar o templo e ia construir em 3 dias. Os seus acusadores também falaram que ele ia derrubar o templo e construir em 3 dias. E aí, como que fica? Quem que está mentindo aí nessa história? Os evangelistas ou as testemunhas que viram o que Jesus falou? Também é outra pergunta para vocês aí responderem, tá? Devemos amar os nossos inimigos? Mateus 5, 43 e 44 vai dizer o seguinte, olha. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amaldiçem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 e 44. Aí você pega Lucas 19, 27 e vai falar assim: e quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Só que essa aqui, as pessoas falam: mas esse contexto ele está falando dentro de uma parábola, só que essa parábola se refere a Jesus e à vinda do reino.
né? Se você for parar para analisar, é justamente essa questão que está envolvida. Então, ou seja, ora ele fala para amar e outra hora fala que o Senhor vai matar. E aí, como que fica agora? Fica complicado também, né? Ele fez sinais ou não fez? Que é outra questão também que está aqui envolvida. Você pega aqui, ó. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Mateus 16, 4. Aí você pega Mateus 12, 39, também vai falar aqui que não lhe dará nenhum sinal. Aí você pega lá João 2, 23 e fala assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia. Aí você pega João 7, 30, 31, também vai falar aqui da questão dos sinais. Então vem a questão. Ele fazia ou não fazia sinais? Ele falou que não ia fazer nenhum sinal, que não ia dar sinal para ninguém. Mas muitas pessoas viram os sinais que ele fazia. Ou seja, é uma contradição ou não é? Fica aí também para vocês questionarem, se perguntarem, tirar as próprias conclusões. O novo mandamento, pega 1 João 2,7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Aí você pega outra vez, vos escrevo um mandamento novo. Ou seja, é um mandamento que é novo ou é um mandamento que não é novo? Também fica aí essa questão para vocês aí, que fala da questão de você amar uns aos outros, né? Conforme Jesus chegou e falou, né? Aí tem outras contradições também que dificultam a historicidade. Tem aí, ó, as últimas palavras de Jesus. Você pega Mateus 27, 46 ao 50, vai falar assim: Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Pega Lucas 23, 46 e fala assim, ó: Pai, até as tuas mãos Pai, até as tuas mãos entrego o meu espírito. Pega João 19, 30, fala assim, ó: está consumado. Aí vem a pergunta: qual das três narrativas que está certa? Mateus, Lucas ou João? Porque Mateus vai trazer, ou seja, porque meu Deus, por que me desamparaste? Mateus traz isso. Lucas vai trazer: Pai, até nas tuas mãos entrego o meu espírito. E João vai trazer: está consumado. Qual das três narrativas que está certa em relação às últimas palavras de Jesus? Qual delas? Fica complicado. O que eles deram de beber para Jesus ali? Ou seja, eles deram de beber para Jesus vinagre ou deram para Jesus vinho com mirra? Ou seja, Mateus traz vinagre, Mateus 27, 34. Marcos 15, 23 traz vinho com mirra. Qual que está certo? Vinho com mirra ou vinagre? João Batista, ele era Elias, está lá em Mateus 11, 14. João Batista, ele não era Elias. João 1, 21. Ou seja, ele era Elias ou não era Elias? Cristo foi tentado no deserto, conforme Marcos 1, 12, 13. Cristo não foi tentado no deserto, conforme João 2, 1 e 2. Ou seja, ele foi tentado ou não foi? Também são alguns textos para vocês raciocinarem aí. Cristo pregou seu primeiro sermão no monte. Mateus 5, 1 e 2. Cristo pregou seu primeiro sermão numa planície. Lucas 6, 17 e 20. É um monte ou planície? Tem diferença? Tem, porque planície você fala de um lugar amplo, tá? Monte você fala de um lugar alto, realmente uma montanha, tá? João estava na prisão quando Jesus ia para a Galileia. João não estava na prisão quando Jesus estava na Galileia, ou ia para a Galileia. E aí, quem está certo? Os discípulos de Cristo foram ordenados a sair com as sandálias nos pés, tá? Com algo pessoal e as sandálias nos pés. Os discípulos de Cristo, eles foram ordenados a sair sem bordões e nem sandálias, ou seja, sem nada. Ou seja, eles deveriam sair com algumas coisas ou deveriam sair sem nada. Qual que está certo aí também? Cristo foi crucificado na terceira hora. O outro evangelista aqui, João, fala que ele foi crucificado na hora sexta. E aí, é na terceira hora ou na hora sexta? Lembrando que todas essas referências aqui, pessoal, está no material, tá? Do Analisando as Escrituras do Ronaldo Gomes. Vocês podem entrar em contato com ele lá no canal do Analisando as Escrituras. Tem um contato dele, vocês podem entrar em contato com ele para adquirir essa apostila, esse material de 232 páginas, tá? Material de 232 páginas. Trata sobre essa questão do messianismo de Jesus, sobre essa questão de Paulo e Jesus, que vai ser vídeos posteriores que eu vou estar falando aí também, sobre também as questões de Paulo, né? Se Paulo realmente pregou de acordo com o que Jesus falava. Então nós vamos ver todas essas problemáticas aí também. Vai ter muita coisa que vai estar saindo aí no canal para vocês aí, tá?
Então nós temos essa questão aí. Ele pregou na hora terceira ou na hora sexta, ou seja, ele foi crucificado na hora terceira ou na hora sexta. Os dois ladrões zombaram ou apenas um dos ladrões zombou? Os evangelistas também trazem dessa forma, tá? O campo do oleiro foi comprado por Judas ou o campo do oleiro foi comprado pelos príncipes dos sacerdotes? Que é outra questão que eu coloquei lá para vocês verem também aí anteriormente. Havia apenas uma mulher que veio ao sepulcro, havia duas mulheres que foram ao sepulcro, havia três mulheres que foram ao sepulcro, havia mais de três mulheres que foram ao sepulcro. Ou seja, qual que é a quantidade certa aí? Havia duas, havia três, havia mais de três ou apenas uma única mulher? Ou seja, os quatro evangelistas se divergem. É complicado, né, gente? Aí vem a questão: foi o amanhecer quando chegaram ao sepulcro ou foi algum tempo antes de amanhecer quando vieram? Ou seja, tem diferença? Tem. Porque para o judeu, dependendo do horário que você chegasse, por exemplo, na madrugada, era o dia anterior ainda, não era o dia seguinte, era o dia anterior, tá? Lembrando que a contagem de dias deles é bem diferente da nossa. Havia dois anjos vistos pelas mulheres que foram ao sepulcro, ou seja, eles estavam em pé, ou havia um anjo, mas viu e ele estava sentado. Qual? Ou seja, dois anjos ou um anjo? Qual que é a quantidade que estava lá no sepulcro? E aí tem um quadro aqui para vocês verem que existe muito mais do que isso, tá? Aí vem essa questão da problemática do túmulo, ou seja, aí vocês podem adquirir o material lá no canal do Ronaldo, ou podem pausar o vídeo aí para vocês verem aí esse quadro aí que fala a respeito dessa questão, tá? Então você veja que aqui, então fica difícil se estabelecer uma historicidade fiel ou dar crédito que os autores dos evangelhos foram mesmo testemunhas oculares, tá? Então aqui eu já trago essa questão. Agora vamos para um outro material aqui, que já é um material que eu coloco algumas considerações aqui, tá? Por que que Jesus ele não pode ser o Messias? Qual que são as problemáticas que envolvem isso aí? Fala o seguinte, ó. Por que que ele não pode ser o Messias que Israel aguarda? Porque tem que preencher os seguintes requisitos: ser descendente carnal do rei Davi, ele pode cumprir várias profecias, mas se não for descendente do rei Davi, jamais poderá herdar o seu trono. 2 Samuel 7 ao 12. Nós lemos lá, na primeira parte do vídeo, eu mostrei para vocês aí uma profecia que fala que ele é filho de Jeconias, tá? Jeconias, para quem não sabe, é filho de Jeoiaquim, e Jeoiaquim recebeu uma maldição, ou seja, uma profecia de que nenhum dos seus descendentes, ele não teria descendente no trono de Davi. Ou seja, se Jesus ele veio de Joaquim, Jeconias, que é filho de Joaquim, que não poderia assumir o trono, então, ou seja, torna-se inválido, tá? Essa questão de que Jesus seja um rei esperado ali na questão de Israel. Segundo, ser chamado Deus Justiça Nossa. Em qual momento que Jesus foi chamado sobre isso? Em nenhum momento esse título é atribuído a ele, tá? Reunir todas as tribos de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Só que você pega a epístola de Tiago no capítulo 1, você vai ver aí, você pode voltar a esses vídeos aí, a parte 2, tem esse aqui é a parte 3, né? Pode voltar na parte 2, na parte 1, você vai ver que lá a epístola de Tiago, ela dirige a sua carta, Tiago dirige a sua carta às tribos perdidas de Israel. Ou seja, então Jesus ele não ajuntou tribo nenhuma junto com ele, ou seja, não ajuntou as tribos que estavam separadas, tá? E lembrando que a expressão tribos perdidas ou dispersas dentro da Bíblia denota a separação justamente dos judeus, tá? Os judeus espalhados justamente em outras nações, ou seja, ele teria que juntar esses judeus e trazer todos ali à sua terra. Ele não fez isso. Pelo contrário, houve a destruição do templo e foi disperso os judeus por várias partes aí do globo, tá? Construir o templo de Deus em Jerusalém, conforme 2 Samuel 7,13. Tem um problema. Quando Jesus veio, o templo ele ainda não tinha sido destruído. O templo só foi destruído 70 anos depois que Jesus tinha morrido. Então, ou seja, ele teria que voltar depois de novo. Só que ele não voltou. E aí, como que fica? O Messias teria que vir e reconstruir o templo. Ele não veio e não reconstruiu o templo nenhum. Pelo contrário, ele estava pregando, falando que ia destruir o templo e ia reconstruir. Ele não reconstruiu, foi nada.
Purificar os levitas para que possam oferecer os sacrifícios aceitáveis diante de Deus, tá? Ou seja, quando foi que os levitas foram purificados? Não teve esse evento também. Estabelecer a justiça, a lei de Deus e a paz na terra, conforme Isaías 9:7, que fala que a paz ela reinaria em toda a terra. Não houve essa paz, houve a guerra, ou seja, destruição do templo. Tudo isso depois da morte de Jesus, tá? 7. Cumprir todas as profecias relativas a eles, que tem muitas aí que vocês podem ver nos vídeos anteriores aí, que não foram cumpridas por Jesus, tá? Então tem algumas considerações para ser colocadas aqui, né, que aqui fala aqui, ó, você veja, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como afirmam os evangelhos. Você vê que os evangelhos falam que eles o matariam e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tem essa expressão aqui, ó. 3 dias são 72 horas. Se Jesus ele morre às 3 da tarde, a hora nona, segundo os judeus, e ressuscita às 6 da manhã de domingo, recordemos que é visto muito cedo nessa manhã, ou seja, não tinha completado o dia, são apenas 39 ou 40 horas que Jesus permaneceu morto, muito longe das 72 horas que são os 3 dias de que se fala a Bíblia, tá? Vamos considerar que para justificar os 3 dias a explicação dada acima era suficiente, mas e as 3 noites? Ou seja, não teve 3 noites, é 3 dias e 3 noites. Então não teve a terceira noite, foram só 2. E aí, como que fica o terceiro dia? Já cai por terra essa questão. Lembrando que esse material aqui, o outro material que eu estava utilizando, que é do canal Analisando as Escrituras, do Ronaldo Gomes, vocês podem entrar em contato no canal Analisando as Escrituras aqui no YouTube, pode entrar em contato com o Ronaldo e adquirir aquele material de 232 páginas. Esse material aqui, que eu estou colocando aqui para vocês agora, foi um material que eu mesmo coloquei, tá? Eu mesmo editei, eu mesmo fiz aqui tudo bonitinho para vocês. Se vocês quiserem adquirir, vocês podem entrar em contato e adquirir esse daqui, tá? Esse aqui sou eu mesmo que coloquei. Então, ou seja, não se completou 3 dias, se completou apenas 2. Outra coisa interessante aqui também que tem é de Miqueias 5:1-15. Eu sei que nós já falamos desse texto, só que fala aqui, ó. A Septuaginta atesta a expressão Betlehem oikos tu Efratá. Betlehem, casa de Efratá. Em hebraico nós temos a expressão Beit-Lehem Efrata, que é casa, cidade Efrata. A palavra Efratá ou Efrata tem os seguintes significados: lugar perto de Betel, onde Raquel morreu e foi enterrada. O nome de Belém é aplicado ao distrito onde Kirjat Jearim estava na fronteira entre Judá e Benjamim. Também é o nome dado à esposa de Caleb. Não é um local que se encontra localizado em Judá, mas fora dela, ou seja, na fronteira, tá? Conforme léxicos que foram consultados aqui. Mateus faz associação a Judá, Betlém, Tes Iudaias, ou Iudaías, né? Porém de forma equivocada para se tratar de um local fora de Judá, por se tratar de um local fora de Judá. Então Mateus faz de forma equivocada a associação de que essa Betém ou Belém, né, seria ali a questão de Judá, mas não se trata ali de uma cidade de Judá. Alguns textos podem esclarecer o que realmente a palavra significa. Aí você tem 1 Crônicas 2:5-50, fala: estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim, e por aí vai. A Efrata é retratada como a segunda mulher de Caleb. Belém era filho dela. Belém é o clã dos descendentes dela, ou seja, 1 Crônicas 4:4 vai falar assim: e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Russá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Então, ou seja, Mateus substitui o clã familiar Belém-Efrata por Belém de Judá, tá? Para fazer parecer que Miqueias 5:2 se refere à cidade onde supostamente nasceu Jesus. Então, ou seja, se você for pegar aqui, o autor do Novo Testamento, Mateus, ele fez essa deturpação, ou seja, trocou Belém Efrata para Belém de Judá, para parecer que Jesus ele veio de Judá. Mas na verdade Jesus ele não veio de Judá, porque a sua mãe ela era descendência de levitas, tá? Então ele não seria um descendente de Judá, mas de Levi, ou seja, já cai por terra a questão da profecia que ele seria ali o rei esperado que viria da descendência de Davi, e por aí vocês podem assistir os vídeos anteriores para vocês saberem a respeito dessa questão aí, tá? Aí aqui eu explico sobre a questão que foram faladas lá da Síria, tá? Eu pego os textos, os seus devidos contextos aqui, trago todos os textos para vocês verem aqui, tá? Aqui eu explico sobre a questão que não pode ser uma virgem, mas uma moça, tá?
Eu demonstro aqui os vocábulos aqui. Do Egito chamei meu filho, essa expressão aqui que eu estava explicando no vídeo lá, pessoal. O vocábulo Mitzrayim, tá? Que é traduzido como Egito, está prefixado a um vav conjuntivo, tá? Que é e, traduzido como e, e uma preposição, que é min, que é uma preposição espacial que indica o ponto inicial do movimento, traduzido como desde, tá? Então ela indica o ponto inicial do movimento. No caso aqui, não seria do Egito chamei meu filho, mas desde o Egito chamei meu filho. Isso mudaria o sentido, pois o autor estaria se referindo às narrativas desde o período em que o povo de Israel estava no Egito sendo escravo, conforme as narrativas do Pentateuco, da Torá, chamada de, que é escrito por Moisés. Tantas pessoas creem assim, né? Então, ou seja, por essa questão, não seria do Egito chamei meu filho, seria desde o Egito, o que piora ainda mais a situação para aplicar essa profecia a Jesus, porque essa profecia, esse texto estaria se referindo ao período que Israel estava no Egito, tá? Como escravo ali. Aí eu faço uma análise do contexto, trago o contexto aqui também, bonitinho. Davi falou sobre o Messias conforme Pedro, falo também sobre essa questão, mostra seus devidos contextos. Aí fala que a matança que nunca aconteceu também é falado aqui. A grande luz, verdade ou mentira, né? Que tem esse texto aqui, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e a terra de Naphtali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, e estes a luz raiou. Né? E aí fala essa questão, ou seja, o profeta prometiu um livramento do povo, entretanto o povo nunca viu a grande luz prevista. Saiu do jugo da Síria e caiu sobre o Egito e depois a Babilônia. Escapou posteriormente da Babilônia, teve um pouco de folga sob o domínio medo-persa, mas caiu em seguida sobre os gregos e posteriormente sobre os romanos, que nos dias dos cristãos os dispersou pelo mundo. Nada do texto poderia aplicar-se a Jesus. Então, se você for pegar o contexto ali dessa profecia que está sendo citada por Mateus ali, tá? Não tem nada a ver com essa questão. Se você for pegar o contexto da profecia, eu não coloquei a referência aqui, mas eu posso colocar para vocês, quem adquiriu o material vai ter essa referência, ou seja, que essa profecia ela não tem nada a ver com a questão de Jesus. Aí tem a questão do servo escolhido, que eu também expliquei lá, tá? Abriria a boca em parábolas, né? E fala ali a questão, ó, olha só para você ver. O Salmo cita aqui, ó, abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido. Os nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Então, ou seja, aí você pega o versículo 6 e fala assim, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem, e a contassem a seus filhos. Então aqui o Salmo fala justamente dessa parábola, desses enigmas, que eles seriam contados às pessoas, e as pessoas entenderiam o que estava sendo falado. Só que tem uma parte que Jesus ele fala que as parábolas elas eram ditas para que as pessoas não entendessem, né? E cita até uma profecia de Isaías de forma equivocada para tentar validar justamente essa questão. Só que se você for parar para poder analisar, ou seja, o que é citado, se fala justamente dessa profecia de que a boca sendo aberta em parábolas, ou seja, essa nem profecia é uma citação do Salmo, e está falando de comunicar justamente algo que as pessoas não entendiam, e na verdade Jesus não comunicava, ele ocultava certas coisas das pessoas e falava apenas para os seus discípulos, tá? Aí seria uma certa acepção de pessoas, porque Tiago 2, 1 ao 5 fala que fazer acepção de pessoas é pecado. Então aí fica aí uma perguntinha para vocês aí. Aí tem o rei humilde montado no jumento, eu falo também sobre essa questão dessa profecia. As 30 moedas de prata também eu falo sobre essa questão, tem todo o contexto aqui. Nenhum dos ossos será quebrado. O servo sofredor de Isaías 53 também que eu falo essa questão aqui, tá? Eu trago aqui para vocês verem aqui, olha, que as pessoas falam, mas porque o capítulo 53 parou o raciocínio para falar sobre o raciocínio do servo sofredor. Nada, nada. Você veja que aqui tem algumas coisas em vermelhos. Aqui são algumas marcações na página do manuscrito, tá? Que eles imprimiram a folha, fizeram a marcação. Algumas você vê que tem algumas numerações aqui com os versículos, só que não é escrito dessa forma, tá, pessoal? Não tem esses versículos, essas numerações, essas marcações em vermelho aqui. É tudo escrito assim, ó, por extenso, tá?
tudo escrito por extenso. Então aí, se você não conhece o hebraico, fica meio complicado para você entender o que está sendo colocado aqui. E aí, se é escrito dessa forma, então quer dizer que não tem pausa. O autor ele não parou para poder raciocinar sobre um servo sofredor, pelo contrário, o servo que ele estava mencionando já era, como nós vimos nos vídeos anteriores, que se refere justamente a Israel, tá? E não propriamente a Jesus. Então aí tem esse material que eu trago para poder explicar essa questão para vocês aqui, tudo bonitinho. Falo aqui sobre essa questão porque falo do contexto, explico as mesmas coisas que foram explicadas no material do Ronaldo aí, tá? Ou seja, só que aqui eu coloco alguns detalhezinhos a mais, tá? E tudo com fundamentação, tá bom? Então fica aí esse vídeo para vocês tirarem as próprias conclusões. Por que que Jesus ele não pode ser o Messias? Aí vocês vão entender assistindo os 3 vídeos por que que os judeus eles não consideram ele como Messias e não consideram com razão devido às coisas que estão escritas nos profetas a respeito do Messias que viria, tá? Então não deixe de passar no canal do Ronaldo, adquirir o material, tá? Do Analisando as Escrituras, que é esse material maravilhoso que eu coloquei durante esses 3 vídeos para vocês. Se você quiser entrar em contato comigo para adquirir materiais também como esse que eu estou mostrando aqui agora, você pode entrar em contato comigo para adquirir esse material aqui, tá? Lembrando que o material do Ronaldo é outro e esse material aqui é de minha autoria, que eu estou mostrando aqui agora, diferente do que foi mostrado no início do vídeo. Então você pode entrar em contato conosco, adquirir esses materiais. Curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para você ficar por dentro das novidades. E eu tenho a desejar a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.